o momento não termina nunca. Estamos no ar. Estamos no ar. Mas a culpa é da propaganda. Tu vê como é rápido. A propaganda que não devia ter terminado. Do apoio que não devia Não, continuar. tem que ter mais apoio, né? Muito mais apoio ainda. Que Me tá diz tendo. uma coisa, Egon. Tem ética profissional no jornalismo? Agora eu peguei pesado. A prática, Já voltamos. a prática mostra que tem jornalistas éticos e jornalistas que não têm ética. Como tem advogados, médicos. Todas as profissões. Todas as profissões são desempenhadas por seres humanos, por pessoas. Somos falíveis, somos pecadores. Agora, o jornalismo que se pratica, eu até estava esperando a oportunidade, porque eu gostaria mesmo de fazer algumas referências a isso. Eu estou completamente desencantado com o jornalismo. Não se faz mais jornalismo. O jornalismo virou um produto e, como produto, ele precisa dar lucro. As empresas jornalísticas no mundo capitalista, são empresas que são criadas para gerar lucro. Não foram criadas para fazer caridade ou qualquer outra benfeitoria para a sociedade. Elas foram criadas para gerar lucro. As pessoas querem ganhar dinheiro com o jornalismo que fazem. Logo, quem paga mais leva. E isso não é jornalismo. Havia um tempo em que É tendencioso. em que se dizia, se deu no jornal é verdade. Se acreditava piamente no que deu no jornal. Hoje não. Hoje não. Se deu no jornal não é verdade. Há o interesse oculto. Isso também na rádio e na TV hoje, né? Nos meios de comunicação em geral. E eu acho que quando se fala em corrupção, quando se fala nesse desvirtuamento dos valores da sociedade, nós não podemos isentar a comunicação social disso. A comunicação social tem o papel de formar opinião. E opinião pública deve se formar a partir da verdade. Não se chega à verdade ouvindo um lado. É preciso, necessariamente, ouvir os dois lados. Isso não se faz. Não há espaço para o contraditório. Não há espaço para o contraditório. Nós nos tornamos intolerantes. Nós hoje nós hostilizamos. Nós sempre tivemos, nas próprias famílias, alguém que era do Grêmio, alguém que era do Inter, alguém que era católico, outro era luterano, outro era isso, aquilo. Um que gostava de um partido, gostava de outro. Sempre tivemos e convivemos pacificamente, harmoniosamente. Sempre construímos nossa sociedade desse jeito. Hoje quem pensa diferente é inimigo, é adversário, é alguém a ser combatido, é alguém que nos ameaça. Nós não temos mais paz, nós perdemos a nossa paz, porque os meios de comunicação social não cumprem a sua função. É doloroso, eu digo isso com muito pesar, porque eu sou jornalista por paixão, eu ainda não sabia o que era isso, e eu já sabia que eu queria ser jornalista. Mas eu me desencantei totalmente. Deixa eu contar uma história da minha experiência de vida. Lá no ano de 2013 eu fui convidado para ser presidente da Corsan. E aí eu cheguei lá e, enfim, nessa coisa que a gente vai tomando contato, eu fui olhar lá o que nós gastávamos o que a empresa gastava em publicidade. Aí eu encontrei lá um contrato de R$350 mil por ano para um determinado jornalista que promovia não uma empresa. Um evento da maior empresa de comunicação do estado, que promovia um evento por mês no interior, fazendo um debate sobre questões regionais. Um evento por mês, R$350 mil por ano. Esse jornalista, ele se notabilizava pelo ataque à Corsan, até o contrato. Que legal. Um contrato de 350 mil. O que me chamou a atenção foi o valor desse contrato, porque é muito dinheiro. Já é 2013 para um programa que, na verdade, é uma edição mensal de uma iniciativa. É
obviamente que isso mobilizava aquela empresa de comunicação, mas era por rádio, não era por TV, né? E, obviamente, esse jornalista depois, ele galgou carreira política e tal, e ele inclusive apareceu hoje num jornal importante aqui do estado, ou esses últimos dias, falando que tem que mudar a fotografia da sociedade. Mas ele efetivamente, a partir daquele contrato, que era o 3º ano daquele contrato... Fim que tá louco para dizer o nome dele. 3º ano Tá se daquele mordendo para contrato. dizer o nome do Lazier. É o 3º ano do daquele político. contrato. O 3º ano daquele contrato, ele parou de falar mal da Corsã. E virou senador. Virou senador. Que bárbaro. E não mostrou que veio até E hoje. virou. Inclusive, Até mostrou, né? veio de oriundo de um partido trabalhista É. e que votou contra. Mas eu quero dizer as que me reformas chama trabalhistas. muito a atenção esse... Porque, na verdade, das coisas assim... primeiro que era completamente fora da curva. Era um valor fora da curva daquilo que a empresa investia Perfeito. em publicidade. E segundo, era o indivíduo para quem ia, que não tinha nenhuma identidade assim para poder justificar um valor daquele porte, né? Bom, mas aí me explicaram isso, mas foi o jeito. De Que calar. Foi o cala-boca. É, Mas eu digo uma coisa. Isso aqui, ó. Com licença. Isso aqui é uma arma poderosíssima. Isso é uma arma muito forte. A caneta do jornalista é uma arma muito forte. E nós temos que respeitar isso. É o 4º poder. É o poder. Ou é o poder. Ele bota e tira presidente. Ele bota e tira prefeito. Inclusive E assim contam, vai. Inclusive contam eu que tive- desse episódio, desses agora dos dias atuais. Porque tem uma história que é estranha nesse país. Só deixa eu Que foi o concluir fato da uma Globo. questão. A Globo, que tanto apoiou o impeachment, de repente resolveu fritar o Temer. E essa história é muito, muito esquisita, é uma história não contada ainda nesse país, mas que por drops assim vai saindo. Mas a Então, Globo apoiou o Fernando Collor de Não, Mello mas e depois olha só, tirou olha ele só. também, Tirou. né? O que dizem que teria Olha o acontecido? poder, né? O que dizem que teria acontecido? Que a Globo... Primeiro assim, tem uma investigação do FBI norte-americano sobre corrupção no futebol. Essa corrupção já está comprovado isso. Já tem um ex-presidente da CBF preso nos Estados Unidos, ou está com prisão lá nos Estados Unidos. Mas o FBI teria chegado na Globo e teria, vamos dizer assim, chegado a uma posição em que não teria mais como a Globo se livrar. O que teria acontecido? A Globo o Janot chegou para a Globo e diz assim: ou vocês me entregam o Temer, ou eu pego vocês. E eles entregaram o Temer. Isso é uma hipótese que levanta. É um disque-disque, né? Não Mas tem nada hoje, provado. A notícia que sai hoje é que, frente a esse nível de conflito que tem entre o Temer e a Globo, o Temer resolveu partir para o ataque contra a Globo e executar todas as dívidas fiscais que a Globo tem. Bom, vamos arrecadar muito, todas então. as multas Vamos arrecadar muito. oriundas de sonegações e tal que a Globo tem. E a Globo, por sua vez, já anunciou que vai transmitir ao vivo a votação que vai ter no dia 2 de agosto, seja no horário que for, inclusive se for em horário de novela ou de jogo de futebol. Ela vai transmitir ao vivo e não vai transmitir a novela. Jogos de interesse. Por isso é que a mídia tem poder. Eu discuti ao vivo no rádio com um amigo que é jornalista, porque ele lançou dois jornalistas aqui local, e lançaram sobre a minha pessoa coisas em verdades, uma no jornal e outra na rádio. E eu fiz questão de ir à rádio, eu fiz questão de ir ao jornal, conversar com esses dois. E ao vivo na rádio eu disse que o bom jornalista não inventa a notícia, ele transmite a notícia e se isenta, não faz juízo de valor. Ele não pode fazer juízo de valor. E aí o jornalista, por incrível que pareça, com uma experiência tanto quanto ou maior que a tua, sei lá,
que tem uma idade já no jornalismo Avançado. muito avançada, Avançado. e disse, eu não sou de fofoquinha, porque quando me diz uma coisa eu vou lá e publico, eu não vou lá agora eu vou dar o contraponto para o outro, porque agora eu vou dar... Isso é coisa de lavadeira. Meu Deus do céu. Esses foram os termos. Disse isso pra ti? Em plena rádio, ao vivo. Meu Deus do céu. Esse é o tipo de jornalista que inventa notícia. E é tendencioso no momento em que puxa por político A, por político B, por político C. Mas E não apenas deve um ser livro- assim. Lê É o livro apenas uma caneta Chateau, que se Rei do vende. Brasil, do Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand, que foi o grande iniciador aqui da mídia televisiva, né, através da Rede Tupi, né, da Rede Tupi, ele era basicamente isso. Ele fazia o seguinte, ó, se tu não me der o dinheiro, eu invento uma notícia sobre ti e tu te rala. Já naquela época, nós estamos falando de 1940, 50, 60, né? E aí quando chegou a ditadura, acabou com ele porque ele efetivamente tinha tantos inimigos, né? E aí a ditadura criou a Globo, né? E a ditadura criou a Globo. Para acabar com a manchete, inclusive, né? Exatamente. A rede manchete toda, né? A Tem um revista jornalista- manchete. Tem um jornalista que publica num jornal aqui desta região, que diariamente tem uma coluna, que é notoriamente um chantagista. Ele só opera de acordo com... Esse realmente... é um nacional, inclusive. Esse eu acho que é o mesmo que a gente conversou. Eu disse, pô, mas como é que tu me diz um troço desse, cara? Da minha esposa, que não tem nada a ver, tu tocou numa... quer me atingir? Não é o mesmo que o Tarcísio está falando. Atinja a mim, atinja Já é outro a mim. agora. Não a minha esposa, que não tem nada a ver. Ah, não, mas vai cobrar do governo, porque foi o governo que me passou isso. Pô, meu porque tu não vai me perguntar se é verdade, se é mentira? Tu não vai contrapor, tu vai publicar o que tu quiser no jornal? Isso é um impropério, né? Eu acho que tu tem que ser justo, honesto, reto naquilo que tu transmite. Eu não posso chegar aqui na bancada hoje e inventar uma notícia. Falar do prefeito, da prefeita, do vereador e inventar uma notícia. Não posso. Agora eu posso chegar aqui e dizer, olha, a Patrícia Beck, que é a presidente da Câmara, nesse final de semana, lançou um vídeo. Eu estou mentindo? Não, eu estou falando a verdade. Ela lançou um vídeo, Aliás, né, eu deixei em cima pro último de uma bloco. questão, né, onde mexeram nos interesses do PPS, da própria Patrícia Beck, né, e que ninguém é ingênuo a dizer, não tem, ela não aponta pessoas. Não, aponta. Isso, eu já cansei de dizer, CCs e cargos em comissão é uma consequência da política. Agora, nós não podemos confundir política com corrupção. Atos políticos, negociações políticas para se chegar a um determinado fim que beneficia uma sociedade, isso não é corrupção. Corrupção é quando eu me aproveito disso e eu me beneficio, né, de todas essas ações em proveito próprio. Aí sim, ou da minha família, né? Mas Vamos falar de uma coisa mais local? Vamos. mais local. Mais ainda do que esse da Mais Só Patrícia. se for de dentro da TV, da Vale TV. Mais local. Não, é importante aqui. Vocês sabem que hoje eu estava voltando de uma reunião de Itaquara e cheguei ali em Sapiranga e tinha um bloqueio na RS 239. E a população de Sapiranga está numa luta muito grande para reduzir o número de acidentes na 239. A 239 é a rodovia mais perigosa do estado do Rio Grande do Sul. Só no trecho ali, que vai do posto da Polícia E depois eu tenho uma pergunta para lhe fazer o como posto da deputado. Polícia Rodoviária Estadual, ali em Campo Bom, até ali aqueles redutores de velocidade que tem ali no bairro Amaral Ribeiro, só naquele trecho morre em média uma pessoa por mês. Uma pessoa por mês. Ele sempre tem acidente. Então de fato, e o curioso é o seguinte, eu tive lá em Sapiranga a questão de um mês, conversando lá com os vereadores do PT, a Rita, o Dico e o Egon, e eles me pediram para tratar desse assunto na Assembleia. Eu protocolei um pedido de audiência pública, que é uma coisa que a gente faz normalmente para criar um ambiente de pressão sobre os órgãos públicos.
E imediatamente um deputado da região, que é do bem da Que morava lá? né, que morava lá, ele passou a se movimentar. Opa. Mas hoje até me diziam, não, eu acho que é importante ali é a gente convencer a EGR de fazer passarelas. Né? Pode até que as pessoas não usem na quantidade de vezes que precisa, mas as pessoas que têm mais dificuldades de atravessar a rua, que são as que normalmente são as mais vulneráveis, a última pessoa que faleceu era uma pessoa de idade que foi atravessar a RS e Não o carro venceu. não viu, não venceu e tal. Então essas pessoas elas tenderão a usar as passarelas e tem que reduzir a velocidade no trecho urbano. Não dá para andar naquela rodovia a 80 por hora, como é a maior parte daquela rodovia. Não é possível. Ou reduz aquilo para 60. Uma pergunta ou... que eu tenho, Tarcísio, e tu com maior propriedade pode me responder. Como deputado, aonde vai a verba do pedágio da 239? Vai para vala comum? Vai pro... Esse é um dos problemas que eu acho que é importante dizer. Quando a EGR foi criado a obrigação de manter os recursos dos pedágios em conta específica. Né? O pedágio da 239 tinha uma conta, o pedágio aqui da 240 tinha outra conta, o pedágio daquela outra que fica lá em Erechim, né? Naquela banda ali, tinha outra conta. E tinha em cada um desses pedágios, o outro pedágio, todos os pedágios tinham uma conta específica e tinha um conselho, que era o tal do COREP, né? Que era o conselho do pedágio, o conselho regional do pedágio. Bom, desgraçadamente durante o governo Sartori foi aprovada uma lei que permite o remanejo dos recursos e que acabou com os COREP. Então a sociedade não tem mais nenhum controle sobre o dinheiro. Mas antes disso, porque assim, ó. Não, antes disso EGR, não houve melhorias desde que foram criados antes da EGR, pedágios. o dinheiro ia para o Caixa Único do Estado. No governo Tarso, quando foi criada a EGR, foi determinado uma conta específica e não ia mais para o Caixa Único do Estado o dinheiro. E a partir disso, inclusive, foi construído a passarela ali de... Sim, mas eu acho que é um volume muito grande de dinheiro para uma simples passarela. Eu acho que tinha que ser muito mais amplo, tinha que ser como é quer pedágio, como é em outros países, quer pedágio, não tem problema, a gente faz pedágio. Só que assim, ó, todo o dinheiro arrecadado no pedágio da 239 vai para a melhoria da 239. Mas eu quero dizer que ele não ia. Pode ser. Ele ia. Hoje não vai mais. Mas não fizeram nada. Porque a 239, na verdade, é uma anos, rodovia muito longa. Nós temos um pedágio a 2,40 que faz a manutenção da rodovia desde aqui da Estância Velha até Riozinho. Sim, são quase 100 quilômetros de rodovia. Em geral, um pedágio dessas rodovias pedagiadas comerciais é de 40 quilômetros e não é de 2,40, é de R$ 7,00, R$ 7,50, ou 8, sei lá. Então, é um pedágio bem mais barato que faz a manutenção e a rodovia 239 é uma rodovia em bom estado de conservação. Então é isso. Mas é importante dizer, essa luta do povo de Sapiranga é uma luta muito importante. Muito justa. Pelas passarelas. E a luta, de repente, até de voltar o COREP ou alguma coisa nesse sentido também, porque afinal de contas é... É isso que eu digo, né? Muda governo, muda tudo, mas isso tem que ser feito uma estrutura de Estado e não de governo. Né? De Estado. Cria e tem que ter uma cláusula, tem que ter um impedimento que o outro governo vai entrar e vai desfazer aquilo que foi feito e que é bom, né? Como é o caso aí da... Aproveita teu ponto final, então, porque nós já estamos chegando ao final do nosso programa com vários assuntos interessantíssimos hoje, foi muito bom, a gente sempre aprende, né, Fink, aqui. Não. Principalmente o Fink, que aprende muito comigo aqui. É verdade. É verdade. Aqui, essa bancada, eu tenho sempre que dizer, essa bancada é uma faculdade. Vem aqui, tu discute tudo, discute todos os assuntos, só que aí tu tem o pessoal da ala lá do lado esquerdo que te traz toda, e estou falando sério isso não é demagogia, isso não é porque eu estou na frente dele, mas traz toda uma história, traz toda uma questão de ensinamento para mim, e acredito que
para os nossos telespectadores, porque muita coisa, por mais que tu esteja envolvido, tu não consegue, vamos dizer assim, conhecer tudo. E isso aqui tu vai pegando, tu vai trazendo, é história, é política, é religião, é todo um contexto, é cultura, e tu vai aprendendo cada dia mais. Então, meu ponto final vai para os meus amigos, queridos amigos e colegas da bancada, né, que tanto me enriquece. Toda segunda-feira que eu venho aqui, eu volto para casa com um novo ensinamento, um novo pensamento e com novas reflexões. Carlos Fink, ponto final. Muito bem, eu acredito que a gente tem muitos assuntos do cotidiano para falar e nós temos pouco tempo para falar aqui, né? Isso que o Ivan se refere, quero agradecer as palavras bondosas do Ivan, é pura generosidade dele, mas realmente o que se faz nesse programa é falar do cotidiano, muito do cotidiano. Nós temos, como disse o deputado Tarcísio aqui, toda essa abrangência da região metropolitana para falar. Nós temos os assuntos locais de Novo Hamburgo para falar, mas como a TV ela tem uma abrangência regional, a TV Vale ela abrange vários municípios da região aqui. E nós temos uma região muito populosa aqui que precisa ser atendida pela TV, pelos nossos comentários. Isso como o deputado Tarcísio trouxe aqui, da necessidade de fazer construção das passarelas ao longo da RS 239. Nós temos em Novo Hamburgo dificuldades aqui de resolver a ponte, nossa famosa ponte da RS, da Via dos Municípios. Que já se passaram uma meia dúzia de governadores aqui, eles vêm aqui prometer que vão fazer a ponte e não fazem. Então, estão todos assuntos assim. E nós nem falamos aqui hoje de automóveis, de motores, de exposições até, E também não falamos tantos assuntos locais hoje, Mas na sexta-feira vai dar para falar sobre isso aí. Vai dar? Vai. Sou parceiro. Quero deixar um abraço para o Canísio, que está nos assistindo, como sempre. Canísio, Grande um abração. Canísio. Do coração aí. O Canísio mandou um abraço e disse que gostou muito da piada do Tarcísio. Do dentista. Não é piada, é um caso. Ele disse é que vai fato. usar no repertório dele, inclusive. Não é piada. Final, Tarcísio. Pois eu quero agradecer também muito a oportunidade. Hoje, de fato, passou meio que voando. Acho que foi pela presença do Moscoff. É aqui. verdade. E eu quero agradecer a ele nos brindou aqui com a De Fato, que é um belo exemplar aí de uma imprensa bem humorada, eu diria, E o Alman é Eco? Almaneco. É continuação. Uma bela revista, aliás. O Almaneco. Um almanaque, uma bela revista que... E agora tu vai me dizer, é Eco, editora gráfica ou Etio? É bom que essa dúvida permaneça. Assim como a dúvida sobre as histórias aqui de Novo Hamburgo. Então, um abraço aos telespectadores. É um eco com H, Isso. É o Eco com H. Final aí do Moscoff. Quero agradecer pela oportunidade de estar presente aí com vocês hoje. Eu realmente gostei também da definição da corrupção aqui, do romper o coração. Eu vou refletir sobre isso. Eu acho que faz todo sentido. Vem do A partir do latim. momento que se rompe o coração, se caiu em desgraça, Eu acho que a nossa sociedade deveria pensar um pouquinho em voltar resgatar a sua humanidade. Nós estamos vivendo uma época em que nós estamos coisificando as pessoas e humanizando as coisas. Nós não vamos chegar a lugar nenhum com isso. Isso não vai dar certo. Cada um leve para si, cada um pense para si o que pode fazer individualmente para que a coletividade toda possa ser beneficiada. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade. Muito obrigado a todos vocês e boa noite a todos. E com estas palavras do Egon, eu quero desejar também uma boa semana para todos nós. Amanhã tem mais Estação Hamburgo a partir das 21 horas. Não saia daí, vem aí mais uma grande atração aqui na Vale TV. Boa noite.